Mas vamos conversar agora, com alegria, aqui com Fábio Zanini. Ele é jornalista, repórter especial da Folha de São Paulo, ex-editor de Mundo e Poder da Folha e autor do blog Saída pela Direita. Fábio, boa tarde, que bom conversar com você. Tudo bem com você? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os que nos acompanham pela Rádio Metrópole. Prazer é meu aí para batermos um papo sobre os principais assuntos do momento. Pois é, vamos começar pelo fundão, né? Aqui está conosco aqui, pessoal da rádio aqui, que vai também participar dessa entrevista. Mas, Fábio, me diga aí, o que é que você achou desse aumento do fundão? Olha, esse aumento do fundão é uma daquelas espertezas do Congresso que a gente está tão acostumado, né? Engraçado que ninguém sabe direito a digital de quem colocou esse fundão que triplicou esse valor com relação à eleição passada. A eleição passada por volta de 2 bilhões e agora enfiaram 6 bilhões nesse fundão. O relator fala que não foi ele, que fala que foi o Centrão, que fala que foi o governo, e o fato é que a gente não sabe direito quem colocou esse valor no orçamento. De repente, ele estava lá, ele apareceu, ninguém percebeu, foi aprovado, e alguns deputados disseram que a ideia era aprovar a lei do orçamento e depois tentar tirar o fundão, e depois isso acabou não acontecendo. O fato é que está lá esse fundão de 6 bilhões, que realmente é uma enormidade, essa verba. É um escárnio você ter tanto dinheiro para financiar uma eleição num país com tantas carências como o Brasil, e que coloca agora o presidente Bolsonaro numa situação muito complicada, né? O presidente Bolsonaro está na verdadeira saia justa. Se há uma definição de saia justa, é o que está acontecendo agora com o Bolsonaro, porque a base dele cobra que ele, a base conservadora dele, a base ativista dele, cobra que ele vete e assim honre a sua promessa de campanha, de fazer, enfim, moralizar a política e tudo mais. Por outro lado, se ele vetar, ele compra uma briga com o Centrão e com grande parcela do Congresso, que é um risco também para ele, né? Afinal de contas, há dezenas de pedidos de impeachment pairando no Congresso, há uma agenda legislativa que ele quer implementar, e comprar a briga com o Centrão nesse momento em que o presidente está fragilizado politicamente, a pandemia ainda é muito alta, a popularidade caindo, uma crise econômica, a inflação subindo, é muito arriscado. Então, Bolsonaro vai ter que achar algum tipo de solução para isso. Minha aposta é que vai ser um meio termo. Eles vão dar um jeito de, talvez, ali aprovar uns 3 a 4 bilhões, o que continua sendo escandaloso na minha avaliação, mas ele vai tentar fazer colar esse discurso de que evitei o pior, né? Vamos ver se ele vai conseguir andar nesse fio da navalha. Ô, Fábio, eu me lembrei, você falou desse negócio de não ter dono. Você se lembra que chegou a circular no Congresso um projeto de lei que abolia qualquer criminalização do Caixa 2 e que na hora H ninguém sabia quem foi o autor e o bicho ia andando para ser aprovado de qualquer jeito. Lembra disso, Fábio? Lembro, era uma anistia, né? Era uma anistia, inclusive, para Caixa 2 passados. Isso, claro. Mais um vexame, mais um escândalo que se tentou fazer. Isso é muito comum, viu, Mário, no Congresso. Eu acompanhei muito tempo o Congresso em Brasília. Isso é muito comum, é o famoso jabuti, né? O jabuti é enfiado em pautas, em matérias, às vezes até de temas que nem tem a ver com o projeto em si, um projeto que está falando sobre energia, você coloca alguma coisa sobre anistia a partidos, por exemplo, e muitas vezes você não sabe exatamente quem fez isso, essas pessoas não deixam digitais, você não tem o DNA, você não consegue cobrar de quem é o autor disso. Isso é feito propositalmente, porque nesses meandros do Congresso Nacional, das proposições legislativas, muitas vezes não é claro, as votações são simbólicas, muitas vezes o deputado não sabe exatamente o que ele está votando, ele vota apenas porque o líder do partido, a liderança, mandou ele votar de um jeito, ou levantar o braço de outro. Então, esses procedimentos muito obscuros no Congresso Nacional acabam
criando, gerando essa situação de falta de transparência, de falta de acompanhamento. Esse exemplo que você mencionou, lembrou bem aí, do Caixa 2 foi um deles, né? Mas há outros o tempo todo. Caixa 2 anos atrás, agora o Fundão, e é assim que se opera no Congresso, infelizmente. André Uzeda, nosso redator-chefe, quer conversar aqui, fazer uma pergunta a você. Por favor, André. Bom, Fábio, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, em relação ao seu blog, né? Se você tem um blog Saída pela Direita, na verdade são duas perguntas. A primeira é se você acredita que a saída é mesmo pela direita, e a segunda é, quem seria esse candidato pela direita hoje, atualmente, assim, que você vê que incorpora esses ideais, esses pontos todos? Se fala muito do Eduardo Leite, né, que agora despontou com uma certa aprovação e agrega uma série de coisas. Ele, inclusive, defende a privatização, o fim da estabilidade do setor público. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. André, legal sua pergunta aí, até me ajuda a fazer um esclarecimento. As pessoas perguntam se é um blog de direita e se eu sou um jornalista de direita. Não, é um blog que cobre a direita, né? Eu sou um jornalista que cubra, é um blog sobre a direita, digamos assim. Não sei se a saída é pela direita, tenho sérias dúvidas. O fato é que a direita tem um problema para a direita, porque o Bolsonaro ele monopolizou muito esse campo da direita, do conservadorismo, assim como o Lula monopoliza muito a esquerda. Evidentemente que há uma direita que não é bolsonarista, que faz oposição ao Bolsonaro e que é bastante expressiva. E essa direita tem um problema de achar um candidato. Por exemplo, um nome que estava sendo colocado para essa direita mais liberal era o João Amoedo, do Partido Novo, que poderia ser um candidato, mas também já disse que não quer. Tem uma direita mais lava-jato, que estava apostando as fichas no Sérgio Moro. Tudo indica que o Moro também não será candidato, embora algumas pessoas ainda tenham essa esperança. Talvez uma parte da direita vá acabar indo no colo de um João Dória, por exemplo. O Dória tem um pouco um discurso também liberal na economia, né, de privatização, que agrada muito à direita, pode ser. Mas o fato é que a direita não tem um candidato muito forte. A direita bolsonarista, evidentemente, vai com o Bolsonaro, e a direita não bolsonarista vai ter que se arrumar de algum jeito, em alguma terceira via. Eu te diria que hoje o Dória, eu acho que é a pessoa que tem mais condição de pegar pelo menos uma parte dessa direita, mas uma parte também não gosta do Dória, embora também não goste do Bolsonaro, então ainda está em aberto. Na minha avaliação, Eduardo Leite é um nome interessante, um nome que tem crescido. Eduardo Leite é um nome mais de centro do que o do Dória, mas o Eduardo Leite tem que ganhar a prévia, né? O PSDB vai fazer a sua prévia em novembro, embora o Eduardo Leite tenha força e acho até que tenha crescido um pouco, na minha avaliação, acho que o Dória ainda é o grande favorito no PSDB para ser o candidato a presidente. O Fábio, e Ciro Gomes, como é que entra nessa história? Ciro Gomes está tentando também pegar uma parte dessa centro-direita, né? Ciro Gomes é um pouco um camaleão, né? O Ciro Gomes começou como tucano, na verdade lá atrás até ele tinha até uma relação com o PDS, depois ele foi um tucano, aí ele foi muito para a esquerda, foi ministro do Lula, virou trabalhista e agora está fazendo um movimento mais de centro-direita. Ciro Gomes está num discurso muito batendo muito em Lula, por exemplo, além de bater em Bolsonaro. O Ciro Gomes, o sonho de Ciro Gomes, eu conversei com algumas pessoas aí ligadas a ele, a avaliação de Ciro é a de muita gente, quer dizer, Lula realmente está no segundo turno, não há o que fazer, muito difícil, Lula não está no segundo turno, e aí a disputa é para tentar desalojar o Bolsonaro do segundo turno, é a aposta que o Dória faz também, os tucanos fazem também, de tentar tirar Bolsonaro do segundo turno. E Ciro tem feito esse movimento para tentar pegar votos da direita bolsonarista, conservadores, uma parte pelo menos, e se credenciar como um possível candidato do centro-direita. O Ciro tem conversado muito com o DEM, aí do ex-prefeito ACM Neto, aí em Salvador. Há conversas, ele sonha muito ter, por exemplo, o Mandetta como vice, seria o sonho da vida do Ciro. Está tentando. Acho que o Ciro tem esse caminho aí para tentar se espremer num segundo turno junto contra Lula. E Braga Neto e os militares? Essa história não pode passar batido assim, né, Fábio? Você acha? Não pode. Porque o Estadão, inclusive, ontem fez questão de reafirmar que houve, sim, aquele recado
dado pelo ministro da Defesa e os 3 comandantes das Forças Armadas. Isso. E no discurso que ele fez para explicar, ele fez questão de dizer que o posicionamento do governo federal é a favor do voto impresso. Exatamente. Eu achei até, Mário, a nota do Braga Neto, depois da matéria do Estadão, até mais grave, porque ali ele está assumindo publicamente que realmente é uma posição das Forças Armadas e do governo a defesa do voto impresso, que é atravessar a rua completamente. Ele não tem que se meter nisso. O ministro da Defesa tem que cuidar dos quartéis, da Marinha, dos caças da Aeronáutica, não tem que se meter em voto impresso. E isso é uma discussão que está no Congresso, tudo indica vai ser rejeitado agora no começo de agosto, e esperamos que o ministro Braga Neto fique quietinho, não se meta a fazer comentários sobre isso, que respeite a decisão do Congresso, ele e os seus colegas de fora. Evidentemente é muito ruim esse posicionamento, essa interferência das Forças Armadas, dos militares em assuntos políticos. Agora, isso é um efeito, é um reflexo do que é esse governo, né? Isso nada mais é do que um reflexo de um governo militarizado, um governo que coloca quadros importantes, generais, almirantes, das Forças Armadas em posições que deveriam ser posições civis, né? Não é proibido, na minha avaliação, ter militar no governo, mas que fosse a exceção. Às vezes você tem um militar, um general que tem uma especialidade em algum tema muito peculiar, mas a militarização que foi feita nesse governo claramente é exagerada. Isso é um reflexo, eles se assanharam, né? Você acha que eu acho que o grande... esse pronunciamento dele se equipara ao do general Vilas Boas, na véspera em que o Supremo ia julgar se ia para a prisão em primeira ou segunda instância? Eu acho que sim, eu acho que é na mesma linha, são na mesma linha. Interessante você lembrar disso, Mário, porque esse pronunciamento do general Vilas Boas foi até anterior ao governo Bolsonaro, né? Do governo Temer, ou seja, isso mostra que é um processo que vem desde até antes do Bolsonaro e que o Bolsonaro acelerou bastante. Acho que sim, está na mesma categoria, na minha opinião, e o grande teste que nós vamos ver agora no começo de agosto, se não me engano, dia 5 de agosto, está marcada a decisão sobre o voto impresso na Câmara, as indicações todas são de que vai ser derrotado na comissão, ou seja, esse assunto morre, e vamos ver qual vai ser a reação, se é que vai haver. A reação deveria ser silêncio, né? Vamos ver se vai ser respeitado isso. E aí, André? Eu queria saber, Fábio, o seguinte, você que cobre bem esse campo da direita, né? Como é que está sendo falado essa questão de uma eventual derrota de Bolsonaro em 2022? E essa preparativa, a gente percebe assim uma preparativa de uma construção discursiva de que ele está pedindo voto impresso e se perder a eleição vai contestar a eleição. Você vê dessa forma, assim, parece um golpe com data marcada para acontecer? Como é que você vê o campo da direita, dessa área mais militar, agindo nesse ponto? André, eu acho que desse momento, acho que são dois momentos. Primeiro, o atual momento, por enquanto, é muito discurso, né? Essa coisa de que não vai ter eleição se não tiver voto impresso, de que vai ser golpe, isso aí é a estratégia clássica do Bolsonaro e dos seus apoiadores de manter a base conservadora energizada, né? O Bolsonaro, ele faz política dessa forma, a política do confronto, do tensionamento permanente. Então, isso é um instrumento para deixar a base bolsonarista, e eu acompanho muitos grupos de WhatsApp, de conservadores, eles só falam nisso. Parece que o único problema do Brasil não é pandemia, não é inflação, desemprego, é o voto impresso, eles só falam nisso. Então, isso funciona. O Bolsonaro, ele faz isso para manter a base dele sólida e fiel. Esse é o atual momento. O segundo momento caso ele perca a reeleição, certamente ele vai usar isso como uma desculpa, né, um pretexto, e aí há essa interrogação se ele vai dar uma de Trump, né, se ele vai promover uma invasão do Congresso, se ele vai eventualmente até dar um golpe. Acho improvável isso, nesse momento pelo menos acho improvável, eu vejo isso mais como uma estratégia política de manter mobilizada a base dele, e menos como uma coisa de vias de fato, mandar tanque para a rua, não reconhecer o resultado. Acho que não seria
não ousaria a esse ponto. Mas você acha que por temos um que esperar. pudor dele, Não dá pra- assim, eu- você acha que por um pudor Que é, dele ou por desculpa. uma falta? Você acha que ele não faria Eu isso acho por que- um acho pudor ou que uma falta acho que por de uma apoio? avaliação, acho que por uma avaliação política. O Bolsonaro, a gente pode falar o que a gente quiser do Bolsonaro, mas ele é uma pessoa astuta, ele é uma pessoa esperta, ele sabe avaliar cenários. Ele é, de certa forma, um estrategista em algumas. Tanto é que ele foi eleito presidente. Ninguém é eleito se não for em alguma medida. Eu acho que ele sabe, eu acho que ele tem uma avaliação de que as Forças Armadas não embarcariam nisso, que haveria uma reação internacional brutal contra o Brasil ficaria isolado, não haveria força política para isso. Eu acho que ele sabe disso. O Trump não conseguiu, quer dizer, o Trump tentou nos Estados Unidos e não conseguiu. O fato é que o Trump não conseguiu. A invasão no Capitólio, o Biden foi eleito e foi empossado e vida que segue. Não acho que é pudor, né? Eu acho que o Bolsonaro não tem nenhuma convicção democrática. Eu acho que o Bolsonaro claramente é uma pessoa autoritária. Eu acho que é uma questão de avaliação política mesmo. Eu acho que ele entende que ele não teria força política para dar um golpe ou coisa do tipo. Fábio, muito obrigado, viu? É sempre um prazer enorme conversar com você, te ouvir, viu? Um abração e a gente vai Mário. se encontrar sempre aí. Perfeito. Tchau. Abraço, Mário, André e aos ouvintes todos. Obrigado, viu? Valeu. Muito bem, muito bem. Conversamos aí com o Fábio Zanini, jornalista, repórter especial da Folha, fazendo uma avaliação muito interessante sobre o momento político. Vamos ao giro de notícias.